Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra, né, desse congresso. Meu nome é Luiz Martins, eu sou engenheiro ambiental de formação, engenheiro de segurança. Trabalho com a parte de tratamento de água, de tratamento de efluentes e, por consequência, a gente acaba trabalhando um pouco com saúde única, né, em composições de equipe. E aí, hoje eu trouxe para vocês uma temática que é muito importante, que seria como a água a poluição, de uma maneira geral, dos recursos hídricos, ela vem afetando a saúde única, tá? Então, a palestra se intitula Entre o Rio e o Corpo, como a urbanização impacta os recursos hídricos e a saúde única. Então, para começar, a gente precisa entender de onde é que a água vem, né? É uma pergunta simples, é uma pergunta que parece até um pouco boba, mas a gente não percebe o processo que fazemos durante o dia a dia, da onde tiramos essa água, da onde utilizamos. E é importante ter esse processo de percepção, tá? Então, assim, tirando a questão do ciclo hidrológico, né, da chuva, escoamento superficial, permeabilização, permeação da água do solo, a gente retira essa água, a gente capta essa água para o nosso dia a dia, basicamente de rios, né? De águas superficiais, que a gente chama de águas superficiais. E esse consumo da água, essa captação, ela passa por um tratamento para que ela fique potável, né? Para que ela fique própria para o nosso uso. E ela, a partir desse tratamento, ela é distribuída para o nosso dia a dia. Só que o que é que ocorre? Essa água, ela é afetada por todos os processos de urbanização que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Ou seja, um esgoto que a gente lança, uma garrafa que a gente joga na rua e acaba indo parar nas nossas águas, contaminação por óleo que a gente acaba lançando de forma indevida, esgotamento sanitário que tá sendo lançado de forma imprópria, sem nenhum tratamento nos rios. Então, tudo isso ele gera uma contaminação nesses recursos, tá? E é a nossa obrigação ter esse processo de percepção e evitar esse tipo de poluição, tá? Por quê? Esse processo de poluição ele acaba retornando para a gente na forma dos recursos hídricos que a gente utiliza, tá? Então, o rio, ele sendo um receptor desses poluentes urbanos, ele é um espelho dos problemas que a gente tem nas nossas cidades, seja ela pequena, seja ela grande, mas a qualidade ambiental da cidade ela pode ser percebida a partir dos nossos recursos hídricos que estão ali visíveis. Então você começa a perceber isso nas nossas praias, você percebe isso na quando você tem uma enchente por conta de chuva, quando você tem, por exemplo, os canais que são extremamente poluídos e que não deveriam ser, por ser, para quem desconhece, os nossos canais eles são propriamente construídos para levar como se fosse as águas da chuva, uma passagem de rio, uma parte de drenagem. Então, tecnicamente falando, a concepção de canais ela deveria ser uma concepção limpa. A água ali que deveria estar passando deveria ser uma água limpa. E o que não ocorre, né? Hoje a gente tem águas passando nos nossos canais que são extremamente poluídas e que nem de perto a gente deveria estar
ali tendo contato com aquele tipo de água. E são águas que eles acabam nas nossas praias, acabam nos grandes rios ou até no oceano mesmo. Então, vamos lá. Todo esse processo, ele acaba se fechando, ele se torna um ciclo, né? Desde a recepção da água até o lançamento de volta, ele se torna um ciclo. Ou seja, vamos lá, a cidade polui, gera algum tipo de poluição que vai dar ali, as águas acabam sendo contaminadas, os riscos que estão ligados às partes hídricas, que estão ligados aos recursos hídricos, aumentam, né? O que acaba ocasionando um impacto na saúde por meio dessa contaminação e a gente retorna à poluição da cidade, um aumento na contaminação e a gente não tem um fim desse ciclo, a gente não consegue quebrar esse ciclo. E aí a pergunta que fica é: como é que isso vai impactar na saúde única? Poxa, não é um impacto somente na saúde única, tá, gente? A gente pode avaliar esse processo como um impacto, de uma maneira geral, que vai ocasionar um aumento de despesa, vai ocasionar um aumento de doenças, um congestionamento nos nossos postos de saúde, vai diminuir produção agrícola, vai gerar diversos outros problemas, tá? Mas, como a gente hoje está conversando sobre saúde única, é importante perceber que com o processo de contaminação das águas, a gente tem, por exemplo, um aumento de animais, de insetos que são ligados, né, que tem uma ligação direta com um aumento de doenças. Então, por exemplo, se eu tenho uma área suja, eu vou ter um aumento de barata, eu vou ter um aumento de mosquitos, eu vou ter um aumento de ratos, e tudo isso acaba tendo contato com as pessoas que estão naquela região, que são menos favorecidas, né? Que sofrem uma questão de racismo ambiental e, por consequência, o aumento de doenças, um aumento de dengue, nos períodos que são mais propensos, leptospirose e outras doenças que podem vir decorrente desse contexto de poluição, tá? Quais seriam os impactos na saúde humana? As doenças de veiculação hídrica, de maneira geral, enchentes e leptospirose, e a questão da higiene, que a gente ainda não havia conversado, né? Por exemplo, se a gente tem uma cidade com uma poluição hídrica dos nossos rios muito grande, que é de onde a gente capta uma maior quantidade de água para distribuição, isso significa, por exemplo, que o fornecimento de água será menor. Por quê? A gente acaba tendo que tratar mais água para poder distribuir. Então, o gasto com tratamento de água é maior e isso sobrecarrega as estações de tratamento, certo? Porque eu tenho que adaptar todo o meu tratamento para aquelas condições de poluição existentes, entende? Ou seja, se o tratamento ele não está sobrecarregado, ele acaba não sendo eficaz também. E aí a gente precisa, por exemplo, diminuir o fornecimento de água para dar conta de realizar esse processo de tratamento e entregar uma água de boa qualidade para a população. Então, isso impacta, por exemplo, no nosso próprio processo de higiene, que é necessário no nosso dia a dia, né? Um banho, uma água para cozinhar alguma coisa. E aí vocês percebem que cidades mais poluídas
tem um custo do fornecimento de água mais caro do que cidades menos poluídas. Não é que a gente paga pela água, pelo recurso em si. O recurso em si ele é gratuito, mas a gente paga pelo tratamento e a gente paga pela distribuição de água e a recepção do esgotamento sanitário, tá? Então, o recurso em si ele é gratuito, porém, esse processo de captação, distribuição e recepção, ele é pago, né? E é esse processo que é encarecido e que a gente recebe a nossa continha ali no fim do mês mais cara, né? E quando a gente está em cidades, por exemplo, que existem, que assim, que o clima da cidade, por exemplo, no Nordeste, que tem pouca disponibilidade de água, isso é um agravante para a situação. Então, por exemplo, a gente tem por regiões aí, o Nordeste tem pouca água, depois, se eu não me engano, vem a região Sudeste do país e Centro-Oeste, se eu não me engano, é Centro-Oeste e Sul do país. A ordem é mais ou menos essa. E a região Norte, por conta da bacia amazônica, é o que tem o maior fornecimento de água e a menor quantidade populacional. Então, a gente tem que ter esse processo de consciência que os locais onde a gente tem menos água são os locais que a gente tem mais gente. E o contrário não ocorre. Ou seja, os locais que a gente tem mais água tem menos gente, tá? Como a gente já tinha conversado, a gente tem um impacto aí na saúde animal, né? Que faz parte da questão da saúde única também, a gente não pode esquecer. Então, os animais bebem água contaminada, o rebanho acaba ali, os animais acabam adoecendo, e aí a gente tem uma cadeia alimentar comprometida, tá? Vale salientar, talvez, que alguns poluentes eles são perpetuados nesse sistema. Por exemplo, metais pesados. Os metais pesados, se o peixe está contaminado e eu como peixe, aquele metal ele vem, eu estou consumindo aquele metal pesado. Em momento nenhum existe a tratativa de retirar aquele metal do corpo animal, tá? Todo esse processo vai ocasionar impactos aí na saúde ambiental também, né? Ou seja, vamos lá, com o lançamento de poluentes, a gente vai ocasionar uma diminuição de oxigênio nos rios. Pela diminuição de oxigênio, a gente tem uma perda das espécies, né? Fazendo com que exista uma quebra da cadeia ecológica, ou seja, um colapso de ecossistemas. Tá? Tudo isso por consequência dos poluentes que a gente jogou no corpo hídrico. Tá? A realidade urbana brasileira é que a gente tem aí esgotos a céu aberto, a gente tem vários rios poluídos, inclusive alguns rios poluídos desses, eles se encontram aí no ranking dos rios mais poluídos do mundo. Uh, Se eu não me engano, o Tietê e o Ipojuca eles estão nesse sistema, nesse ranking, né? E tudo isso também por conta da falta de saneamento, que é uma realidade do Brasil, tá? Então a gente tem índices de saneamento muito baixos para o que o Brasil deveria ter, para o tamanho, para a extensão do Brasil e para a quantidade de recursos que a gente tem hoje. E aí, onde falta saneamento, por consequência, existe uma sobra de doença, né? Então, veja que, por exemplo, se a gente investir em saneamento, a gente tem uma melhora nos custos
da saúde pública, tá? Isso aí é uma relação, é um estudo antigo que já existe, que a cada R$ 1, parece que 2 ou 3 reais deixam de ser necessários, de ser investidos na saúde pública por conta dessa melhora. Ou seja, a gente investe R$ 1 em saneamento e economiza 3 na área da saúde. Veja o benefício que a gente tem investindo nesse processo de tratamento, né? Nesse processo de descontaminação e de tratamento dos poluentes hídricos. E aí meu papel, né, como engenheiro ambiental nesse processo seria aí planejamentos urbanos integrados, a parte do saneamento universal e a gestão sustentável das águas. Mas claro que isso é feito com toda uma gama de profissionais. Então, com enfermeiros sanitaristas, com outros profissionais que vão trabalhar uma parte de educação ambiental, uma parte de conscientização da população, que é extremamente necessário, tá? Então existe todo um processo que é necessário ser realizado para que a gente tenha uma cidade um pouco mais sustentável. E aí, com esse processo, a gente começa a ter uma prevenção integrada, a gente começa a realizar a integração das políticas já existentes, a gente começa a executar elas de forma mais eficiente, mais efetiva, tá? E começa a ter uma educação ambiental um pouco mais transformadora. Só que isso não é uma coisa rápida, isso é uma coisa de anos a ser trabalhado de forma constante, de forma eficaz, de forma ininterrupta, tá? Por quê? Entre o rio e a cidade, estamos nós. A causa da poluição só reverte em nós mesmos. Não sei se vocês conseguem entender que os próprios prejudicados são os próprios humanos, de uma maneira geral, tá? Então, não há uma separação entre o que é o ecossistema e o que são as cidades, o que é o homem, tá? É um único ciclo que está totalmente conectado. Então, a gente precisa cuidar da água como forma de proteger as nascentes, é, como forma de educação, tá? E aí a gente tem que cobrar dos órgãos responsáveis, mas não só dos órgãos, cobrar de nós mesmos a execução e a proteção de proteção nascentes, de exigir saneamento para quem precisa exigir, ao processo de educação ambiental e a inovação e implementação de novos projetos que venham trazer o conceito de comunidades sustentáveis. Então, pessoal, só para a gente finalizar, tá? É importante entender que a gente já tem uma boa política pública, a nossa política de meio ambiente, ela é considerada uma das melhores do mundo. E o que falta um pouco é a questão da execução e a nossa tratativa como seres responsáveis da sociedade. Acredito muito que existem falhas de gestão, isso é bem comum, tá? Porém, não é só a gestão que falha. A gente precisa entender aonde é que cabe as responsabilidades desse todo pertencente a cada um de nós, tá? Pequenas ações do nosso dia a dia, ela já resolve, já ajuda de forma em conjunto. Por exemplo, uma separação de um lixo, se a gente evitar, por exemplo, pegar um óleo e jogar dentro da pia, entende? Isso são pequenas ações que talvez uma visão única
Por exemplo, eu fazendo isso possa parecer inútil, mas se a gente vê de um todo, a gente vai perceber que faz uma diferença. Se cada um de nós fizer a parte da gente, a gente consegue um processo de modificação grandioso e consegue auxiliar o poder público a gerir esses recursos hídricos que é tão importante e a diminuir o processo de poluição, tá? É, eu agradeço a atenção de vocês. Aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Lattes, meu Instagram. Qualquer coisa podem entrar em contato. Eu fico à disposição de vocês, tá? E mais uma vez aí agradeço a atenção. Até uma próxima.